Eu sou pessoa com transtorno do espectro do autismo, sou autista, de nível de suporte 1 e trabalho de carteira assinada. Eu tenho direito à redução de jornada? Olá pessoal, meu nome é Lucério Lacerda, eu sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão na descrição. A pergunta que eu quero responder hoje, para você que trabalha de carteira assinada, é se você também tem o direito à redução de jornada ou não. Será que esse direito é só para servidores públicos? As pessoas que estão no regime jurídico da CLT não têm direito a essa redução de jornada? Tá bem. Vamos começar do começo para você entender por que essa pergunta é importante. É o seguinte, o STF decidiu, na resolução do tema 1097, que o artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, se aplica a todos os demais entes federativos. Isto é, uma lei que valia só para o servidor público federal passou a valer, por decisão do STF, para todos os trabalhadores de todos os entes da federação. Quem são os entes da federação? Os outros, além da União? São os estados e os municípios. Ou seja, haviam quase 6 mil municípios e 27 estados sem regulamentação nenhuma sobre isso. O direito de o trabalhador com deficiência, aqui no caso, da decisão do STF, trabalhadores públicos com deficiência ou que tivessem dependentes com deficiência, de obter ali um ajuste, uma adaptação laboral com redução da sua jornada de trabalho em razão ou da deficiência do próprio servidor ou da deficiência de um dependente daquele servidor. Pois bem, como a decisão do STF foi proferida em um caso em que se tratava de uma servidora pública, vou te contar a história desse processo. Uma professora do estado de São Paulo achou que ela poderia ter direito à redução de jornada porque ela tinha um filho autista. E esse filho era de grau de suporte elevado, exigia um elevado grau de suporte, ela tinha que dedicar muito tempo a esse garoto, ela tinha que acompanhá-lo nas terapias, além de dar suporte também em casa. E a jornada dela era muito extenuante, ela era professora. Ela precisava de um tempo a mais para dar esse suporte para o filho. Então, ela fez um requerimento no estado de São Paulo, Secretaria de Educação, pedindo essa redução. Não deram. Disseram, ó, aqui em São Paulo não tem lei para isso. Aqui não tem. Então, eu vou negar, porque não tem lei, não tem previsão legal. Ela não se conformou. Ela foi até a Justiça e pediu na Justiça esse direito. Numa vara, numa vara civil, uma vara de fazenda pública, porque a ação era contra o Estado. Perdeu na primeira instância. Recorreu para a segunda instância, para o TJSP, perdeu lá também. Depois, ela foi para o STF. E lá no STF, os ministros disseram, não, peraí. Como assim não tem direito? Tem direito sim. Porque essa servidora pública pretende obter uma redução de jornada em razão do filho dependente que tem deficiência, não com base numa lei do Estado de São Paulo, mas com base na Convenção de Nova York, que é um tratado internacional que o Brasil subscreveu. E esse tratado, ele foi incorporado ao ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Então, esta convenção, a ratificação desta Convenção de Nova York aqui no Brasil, tem o mesmo valor da Constituição. É como se a Constituição fosse e é auto-aplicável. Então, atenção, municípios e estados brasileiros, vocês têm que cumprir a Convenção de Nova York. Mas, para ficar mais simples o comando, porque a Convenção de Nova York você tem que ler, interpretar, às vezes a disposição, a prescrição da Convenção de Nova York não é tão clara. Então, para facilitar essa interpretação, a hermenêutica, a conclusão de que aquele trabalhador que tem deficiência ou que tem dependente com deficiência tem direito a um ajuste de jornada, se tiver necessidade para isso, nós vamos aplicar aqui para o Brasil inteiro o artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112, ok? Ok. Aí, o pessoal que trabalha de CLT começou a se perguntar, vem cá, mas a Convenção de Nova York, se o STF diz que o servidor público tem direito à redução de jornada se for deficiente ou se estiver dependente com deficiência por causa da Convenção de Nova York, então é de se perguntar se quem trabalha na CLT também tem esse direito, porque a Convenção de Nova York não fala de servidor público especificamente,
Ela fala do trabalhador que tem a deficiência, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E entende-se por mercado de trabalho tanto o serviço público quanto a iniciativa privada. Então, eu vou responder essa pergunta agora com um dos vários precedentes do Tribunal Superior do Trabalho sobre esse assunto. Sabe por quê, Tribunal Superior do Trabalho? Porque quem é servidor público trata das questões trabalhistas do serviço público na justiça comum. Mas quem trabalha na CLT de carteira assinada, quando precisa ir à justiça para discutir uma questão de trabalho, a pessoa vai na Justiça do Trabalho. Então, se lá, naquele caso da professora que eu acabei de contar, quem resolveu foi o STF, aqui, se você tem carteira assinada, quem resolve é a Justiça do Trabalho. Pois bem, eu vou ler para você aqui um trecho de uma decisão que não tem 15 dias, do TST. É uma de muitas. Eu peguei aqui uma das mais recentes, que tem assim o conteúdo, a ementa mais didática para todo mundo entender. Lembrando que o TST é a última instância da Justiça do Trabalho, é o Tribunal Superior do Trabalho. A palavra deles é a palavra final da Justiça do Trabalho. Existem precedentes em todos os tribunais regionais do trabalho, inclusive nos 2 tribunais regionais do trabalho aqui do estado de São Paulo, o TRT2 e o TRT15. Mas eu preferi escolher uma jurisprudência do TST, e muito recente, para você ter uma noção quanto à resposta à pergunta que eu fiz no início deste vídeo. Se o trabalhador CLT tem direito ou não à redução de jornada. Presta atenção. Olha a ementa. Agravo de instrumento, recurso de revista. Jornada de trabalho. Empregado público submetido ao regime da CLT. Atenção, aqui está empregado público, porque não é a mesma coisa que servidor público, tá, gente? O empregado público, ele equivale, para os fins de exercer esse tipo de direito, ao trabalhador de qualquer empresa privada. Porque este empregado público, ele é a mesma coisa, o regime aplicável é o CLT. Então, a mesma coisa para cálculo de férias, FGTS, 13º, as obrigações, a forma de relação entre empregador e empregado, tudo regido pela CLT. Então, mesmo que você está aí, você tem carteira assinada e não é empregado público, vale essa mesma regra para você, tá? Atenção. Jornada de trabalho, empregado público submetido ao regime da CLT. Redução de jornada para cuidado de filho com deficiência. Fixação do tema 1097 do STF. Concessão de horário especial, independente de compensação e sem redução proporcional da remuneração. Aplicação analógica do artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112. Você está vendo aqui? O que o TST disse? Disse, olha, apesar do STF ter decidido no 1097, na resolução do tema 1097, que se aplica o parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, a todos os demais servidores, e apesar de a gente estar julgando aqui um caso que não diz respeito a servidor, mas diz respeito a quem trabalha no regime seletista, aqui a gente faz a aplicação analógica, veja bem, não pode ser em sentido estrito, mas é por analogia. Por analogia, a gente aplica também a 8.112 no que se refere a esse direito de redução de jornada, também ao trabalhador da CLT. É isso que quis dizer o que eu li até agora aqui. E aí eles continuam. A jurisprudência desta Corte Superior, que é o TST, né? A jurisprudência desta Corte Superior, amparada nos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vem reconhecendo a aplicação analógica do artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 ao empregado público regido pelo regime da CLT, a fim de resguardar o direito à redução de jornada e sem redução salarial e sem obrigação de fazer qualquer tipo de compensação de horário para prestar assistência ao dependente que tenha deficiência. Então, deixa eu te dizer umas coisas aqui que talvez você não tenha entendido. A Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que eles citam aqui, artigo 4º e 5º, diz o seguinte: quando não tiver uma previsão legal específica prevista numa lei, que diga exatamente qual é o direito da pessoa, mas o juiz entender que existe o direito, o juiz vai solucionar isso utilizando de outras fontes do direito que não a própria lei. Ele vai usar analogia, ele vai usar princípios gerais do direito, ele vai utilizar uma equação de proporcionalidade, de razoabilidade, né, buscando ali o atingimento do bem comum.
E foi isso que eles fizeram, né? O Tribunal Superior do Trabalho nessa decisão. Falou assim, ó, tudo bem, aquela decisão lá foi realmente para servidor público, mas os que têm trabalho regido pelo regime jurídico da CLT não podem ficar de fora, porque o Brasil subscreveu um tratado internacional que assegura esse direito de ajuste, de adaptação razoável para o trabalhador que demonstra a necessidade. Então, gente, a resposta é sim. A pessoa que trabalha pela CLT, seja ela empregado público, seja ela empregado de empresa privada, tem direito sim à redução de jornada. Não apenas se tiver um dependente com deficiência, como é no caso deste acórdão específico, mas também se ela própria tiver a deficiência. Agora, a questão que eu preciso deixar bem claro aqui é que não é o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo que dá o direito a essa redução. Não é nem o diagnóstico do próprio trabalhador que tem a deficiência, nem o diagnóstico do dependente ou do filho. É a necessidade. Então, quando a pessoa vai fazer esse tipo de requerimento para o empregador, ela tem que ir muito bem documentada, mostrando ali quais os impactos do autismo naquela pessoa, por que o autismo impediria ela de trabalhar a jornada normal, por que no caso dela específico, uma jornada de 8 ou de 6 horas é muito, qual é a relação do autismo dela, ou da forma como o autismo se manifesta naquela pessoa, e as interações de trabalho, a jornada, as atribuições do dia a dia. Então, tudo isso precisa ficar demonstrado, se for o próprio trabalhador. Se for o dependente, aí nós vamos ter que demonstrar qual o tipo de suporte que esse dependente demanda do pai ou da mãe que é trabalhador, né? Por que precisa? Aí você pode me perguntar também o seguinte, não, mas e se o patrão, depois que a pessoa fizer esse tipo de pedido, resolver mandar a pessoa embora? Meu amigo, as consequências para o patrão de fazer uma demissão por esse motivo, porque o trabalhador pediu uma redução de jornada, são catastróficas para a empresa. Catastróficas. Primeira coisa que acontece. Se um patrão demitir um empregado porque ele pediu redução de jornada, primeira coisa que vai acontecer, a Justiça do Trabalho vai considerar a demissão discriminatória. Sabe, aquele cara que informa para o patrão, olha, eu sou autista, está aqui o atestado, coloca aí no RH, coloca na minha ficha funcional lá que eu sou autista. Aí, dias depois ou meses depois, manda embora. A Justiça do Trabalho vai presumir que a demissão foi discriminatória. E se a demissão for discriminatória, sabe qual é a consequência? Vai ter que pagar indenização por danos morais ao empregado, aí pode ser 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Depois que você mandou o empregado embora de maneira discriminatória, porque ele tem autismo, ele vai ficar fora do emprego, né? A ação judicial que ele vai mover, a reclamação trabalhista, vai tramitar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chegar no final, o empregador vai perder a ação. Sabe o que o juiz vai mandar fazer? Vai mandar pagar todos os meses de salário desde que ele foi mandado embora de maneira discriminatória. Corrigidos e com juros de mora de 1% ao mês. Vai mandar pagar, além da indenização por danos morais e os meses de trabalho, 13º, FGTS, férias, mais 1/3. E vai mandar reintegrar esse funcionário. Só que daí a 2 ou 3 anos da demissão discriminatória, quando terminar o processo, o empregado pode ter arranjado outro emprego. Ele não quer voltar mais, não tem clima para voltar, não quer reintegração. Nesse caso, o empregado vai poder optar por receber tudo isso que eu falei em dobro. Em dobro. Então, veja lá que não é uma trivialidade, não é uma coisa tão simples assim, mandar um empregado embora de maneira discriminatória só porque ele apresentou um diagnóstico aí e pediu uma adaptação. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal. Se inscreve no canal, porque eu estou percebendo que, às vezes, tem mais gente assistindo o vídeo do que se inscrevendo no canal. Se inscreve aí. Eu espero. Vai, é só um clique. Não vai doer nada, não vai te incomodar. Você só vai ser notificado de outras produções. Fez? Feito? Muito obrigado. Meus contatos profissionais estão na descrição. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.